Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Família, criada e instituída por Deus. Família, alicerce, estrutura para uma boa sociedade. Isso que é uma família. A importância da família é tão grande que o inimigo ele não cansa de investir contra uma família, principalmente uma família cristã. Estamos dando início a mais um culto de louvor, de adoração a Deus. Nesse culto é a abertura do mês da família. Eu queria deixar registrado com os irmãos o trecho de um livro, tem uma parte bíblica e um comentário do autor do livro. O livro é Tudo que os Profetas Falaram. É um livro gratuito que está na internet, depois eu passo até para os irmãos que quiserem. E eu achei muito interessante quanto à formação, a união do homem com a mulher, que o autor cita aqui a respeito. Vamos ler primeiro o versículo bíblico, que diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis 2, 21, 22 e 25. E o autor ele faz uma citação muito interessante que fala assim, eu gostei muito, devido até o desconhecimento sobre esse conteúdo. Diz ele assim: esses poucos versículos têm gerado discussões acaloradas. Alguns entendem que quando Deus fez a mulher, a fez como uma cidadã de segunda classe. Não é assim. Deus tomou a mulher do lado do homem para ser uma companheira, não do calcanhar do homem para ser sua escrava. Adão deu à sua esposa o nome Eva, que significa doadora de vida. Adão deu à sua esposa o nome Eva, que significa doadora de vida. E nós podemos ver que a formação de uma família, nós continuamos multiplicando e trazendo mais vidas, como Deus mesmo comentou, crescer e reproduzir. E assim nós damos continuidade. Essa é a importância da família. Muito mais do que isso é a importância da família. Nós estaremos orando agora, entregando esse culto a Deus. E quem estará orando nesse momento é o casal, um lindo casal que aceitou o nosso desafio, o nosso pedido, quando nós convidamos os nossos irmãos para participar do mês da família. Então, o lindo casal, Rebeca e Edmilson, estarão agora orando a Deus, entregando esse culto a Ele. Oremos com a Rebeca e com a Edmilson. Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui, eu e Rebeca. Nós estamos muito acostumados a fazer vídeos, mas estamos passando para dizer que estamos com saudade dos irmãos e que breve essa fase aí vai passar, se Deus quiser. Deus está no controle de tudo e está protegendo nós, que somos os filhos dele. Então, vamos, a Rebeca aqui, a nossa irmã Rebeca vai fazer uma pequena oração aqui, tá bom? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesse momento quero te agradecer, Deus, por ter suprido todas as nossas necessidades enquanto família, enquanto igreja. Te agradecer por ser fiel a nós, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Sempre nos enfermos na nossa igreja.
te peço em especial, Senhor, se é com o mês de maio que se inicia. Ser, meu Deus, com todas as famílias da nossa igreja, cada membro, cada pessoa que representa uma família da nossa igreja, que o Senhor possa estar abençoando e suprindo todas as necessidades, Pai. Que esse mês que se inicia seja para a Tua vontade, Pai. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. E breve estaremos aí para abraçar os irmãos, estamos com muita saudade. Amém. Amém, Rebeca e Edmilson. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus esteja abençoando a vida desse lindo casal. Muito obrigado pela participação de vocês. Quando o pastor lançou o pedido no PGM, Rebeca e Edmilson, eles de imediato atenderam e estão aí participando. Muito obrigado. Gostaria que muitos outros irmãos também fizessem o mesmo, que participassem. Sabe por quê? Porque a verdade, de verdade mesmo, é que nós estamos vendidos pelo Covid. Nós estamos vendidos, nós estamos isolados, nós estamos impedidos de fazer muito do que nós gostaríamos de fazer. O mês da família não seria esse mês da família que nós estamos organizando de forma online. Não seria isso. Seria algo muito melhor, muito mais presente no nosso templo, na nossa igreja. Mas é como eu disse para vocês, nós estamos vendidos. Porém, nós somos corpo de Cristo, famílias de Deus. E a Igreja Batista Central de Lucas, ela tem a tradição de ser uma igreja família. Eu tenho falado muito disso nos últimos tempos. Eu escrevi já a respeito, que é uma igreja com a característica de família. E eu já falei e vou falar de novo. Nós estamos vendidos pelo Covid, mas nós não estamos vencidos por ele. É por isso que eu conto com vocês, com a participação de cada um. Eu pedi a uma família para participar, Diane e Davi, eles participaram, só que foi um pedido direto. A Rebeca e o Edmilson já não foi isso. Nós fizemos o pedido para todos e eles atenderam. E eu conto com a participação de cada irmão para que possa abrilhantar o mês da família. Que nós fiquemos vendidos, porém vencedores em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos louvar a Deus agora? Vamos louvar a Deus em forma de família? E quem vai estar louvando nesse momento é a irmã Fernanda Venceslau e a sua irmãzinha. Mês da família, família louvando a Deus. Bom, essa é a minha irmã Fábia, e eu convidei ela para estar aqui louvando a Deus conosco, porque afinal de contas somos mulheres, para um tempo como este, o Senhor nos chamou. Para um tempo como este, fui forjada para estar aqui. Para um tempo como esse, me levanto e digo sim. Sou estrela que brilha na escuridão. Nosso e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada, escolhida, o rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Rabi, sou Jael. O inimigo destruí, eu sou Ana, Sunamita, o meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa
Amém, Nanda. Vocês são mulheres de Deus. Nós juntos somos família de Deus. Somos o povo de Deus. O Salmo 103 diz isso. Ele diz: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo. Somos família de Deus. Nesse mês da família, eu quero convidar você que participe. Não é um desafio, não quero fazer uma imposição a você não, mas eu quero contar com todos os potenciais que tem na nossa igreja para participar desse mês bonito, esse mês da família. Então mande louvores, mande leituras bíblicas, orações, poesias. Então tem tanta coisa bonita para você participar. Em frente à câmera, saia vencedor, como saiu a Rebeca, como saiu o Edmilson, né? Essa família é tão bonita. Então, pense nisso. Nós estamos agora passando para a mensagem. Estamos chegando a um momento tão especial, que é o momento da pregação. E eu quero orar junto com você. Quero agradecer a Deus, por exemplo, pela recuperação do irmão Edinaldo. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar agora? Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por ser um Deus tão presente, por ser um Deus maravilhoso, glorioso, poderoso, por ser um Deus amável, por ser um Deus cuidadoso, zeloso, um Deus que está sempre conosco. E quando nós precisamos, que ser aquele Deus que nos pega no colo e nos leva. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado também, Senhor Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque ela nos traz, nos une a Ti, Senhor Deus. Louvado sejas Tu por isso, Senhor Deus. Muito obrigado pela recuperação, tanto do irmão Edinaldo, quanto também de outros irmãos, tanto que têm sido cuidados da nossa igreja, com o irmão Gessé e outros irmãos também. E aqueles que não são da nossa igreja e que têm se recuperado. Quantas perdas, Senhor Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Vá de encontro a cada um que perdeu seu ente querido. E tem misericórdia deles, apacenta seus corações, cuida deles, acalma, abranda, dá sabedoria, dá norte, dá direção para eles, Seu Deus, para que eles possam parar, pensar e ver o que eles podem fazer agora. E descobrir, Seu Deus, que vivendo na Tua presença, eles vão ter mais paz, mais harmonia e sabedoria para saírem vencedores nesse momento tão difícil. Com certeza nós teremos perda, mas nós cremos em Ti, que as perdas serão muito menores, porque firmes em Ti, Seu Deus, nós somos vencedores em Cristo Jesus, nós somos vencedores pelo Teu poder, pela Tua grandeza, Seu Deus. Louvado sejas Tu por estar sempre conosco. Continua conosco, Seu Deus, agora, nesse momento. Te pedimos, ó Pai, que fale grandemente aos nossos corações, impacte a nossa vida, Seu Deus, por meio da palavra do pastor Alexandre Carone. Ó, Seu Deus, fala, usa Teu servo, Seu Deus, de forma maravilhosa e que a nossa vida seja impactada, Seu Deus, ouvindo Tu falar conosco, Seu Deus. Muito obrigado, Pai, por estar sempre conosco. Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra está com o pastor Alexandre Carone. Que Deus os abençoe e um grande abraço. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações. Amém? Estamos aqui, meus irmãos, nesta manhã de culto, domingo, dia do Senhor. E é muito bom estar junto com os irmãos nesse momento tão especial. Nosso abraço a toda a nossa querida Igreja Batista Central de Lucas, aos nossos queridos irmãos e amigos que estão conosco também, que são nossos convidados, estão conosco assistindo este culto, prestando este culto ao nosso Deus, esse culto maravilhoso que nós já estamos adorando, falando com esse Deus de maneira tão especial. Deus tem sido muito bondoso conosco, tem guardado, tem nos abençoado. E hoje, também neste culto, não será diferente. Queridos, mês da família, mesmo o templo fechado, mas a igreja está atuante e nós não podemos deixar de celebrar a Deus pela vida da nossa família. Famílias saudáveis, igreja forte. E nós precisamos estar agarrados com o Senhor nesses dias.
orando, pedindo a Deus uma palavra para esta manhã. Deus colocou no meu coração, meus irmãos, falar sobre isolamento social em um lar feliz. Você já parou para pensar? Aquelas pessoas, de repente, que têm problemas sérios nas famílias e nos lares, e agora estão todos dentro de casa, fechados, todos tendo que lidar com o dia a dia. Talvez não tenha sido tão fácil, não esteja sendo tão fácil para essas famílias. Mas vamos ver o que nós podemos aprender com a palavra do Senhor, no exemplo de uma família que teve que passar por um isolamento durante muito tempo. Vamos ver sobre a família de Noé. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 7. Eu quero ler com vocês do verso 5 até o verso 9. Gênesis 7, do verso 5 ao verso 9. E aí pensar com vocês sobre esse tema. Isolamento social e uma família feliz. Em uma família feliz. Diz assim a palavra do Senhor. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Palavra do Senhor, Gênesis do capítulo 7. Meus irmãos, nós podemos aprender, na vida de Noé, na experiência que Noé e sua família viveu ali na arca, naqueles dias de tremendo terror, naqueles dias difíceis que eles precisavam enfrentar. Como Deus agiu na vida dessa família. Alguma semelhança com o que nós estamos passando? Vamos tirar ensinamentos da palavra do Senhor para nós, da vida de Noé? Vamos orar então. Pai bendito, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer por esta manhã. Te agradecer, ó Pai, por esse mês que nós celebramos, o mês da família. E queremos pedir, ó Pai, abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias e abençoa agora, Senhor Deus, as nossas vidas com a Tua palavra. Usa o Teu servo conforme a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu olho para esse texto do Gênesis 7, vejo a experiência de Noé e eu quero trazer agora, nesse início dessa palavra, algumas curiosidades sobre esse texto. Do capítulo 5, 32, nós vemos que Noé, ele gerou os seus filhos quando ele tinha 500 anos. Sem nasce, sem Cão e Jafé. Sem nasce quando Noé tinha 500 anos. E os seus filhos foram nascendo. Lá em Gênesis 6, 14 e 21, a gente vai ver que Deus ordena a Noé que ele construa a arca. Construa a arca. Nós não sabemos ao certo quanto tempo há entre esses dois textos. Dos 500 anos dele, quando nascem seus filhos, e quando os 600, quando Deus, e quando lá, em Gênesis 6, 14 a 21, Deus pede a ele que construa a arca. Qual é esse espaço de tempo? Tempo nós não sabemos. Mas nós sabemos que com 600 anos, Noé entrou na arca com a sua família. Isso está em Gênesis 7, verso 6. Nós vemos isso. Nesse espaço, meus irmãos, de 100 anos, nós não sabemos ao certo quanto tempo levou, Noé construiu a arca que o Senhor pediu que ele construísse. Deus haveria de enviar um grande dilúvio. Por quê? Por causa da maldade do homem. O pecado havia entrado no mundo de tal maneira, a corrupção estava terrível, os assassinatos, a violência, a promiscuidade, tudo aquilo chegou até o céu e feriu a santidade de Deus. Então Deus decide exterminar com toda a vida no mundo e recomeçar a partir da vida da família de Noé, quem ele separou, porque o texto bíblico vai dizer que Noé era um homem justo diante do Senhor. Lá em 6,
No capítulo 6, verso 1, diz: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra. Ele fala ali, né? E vem contando sobre as gerações de Noé. E diz como Deus olha para Noé e vê nele um homem justo. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Capítulo 7, verso 1. Então, meus irmãos, Deus fala com Noé e dá todas as diretrizes que Noé precisava para a construção daquela arca, né? A arca, meus irmãos, tinha 130 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura. E esses 13 metros de altura eram divididos em 3 andares. Tinha o primeiro, do meio e o último. E ainda uma pequena cobertura, uma abertura no alto, na cobertura no alto da arca. Meus irmãos, nós vemos no texto bíblico que depois que Noé entra na arca com a sua família, 7 dias depois começa o dilúvio, né? E esse dilúvio durou, a chuva caiu, diz que as comportas se abriram, o Senhor derramou sobre a terra um dilúvio que durou 40 dias e 40 noites, chovendo ininterruptamente. Para os irmãos terem uma ideia, o nível da água subiu tanto que cobriu as montanhas. E o texto bíblico dá ainda um detalhe, dizer que cobriu 7 metros acima do pico das montanhas, acima do pico dos montes. Noé e sua família ficaram então em isolamento. Hoje nós chamamos isolamento social. Noé obedece ao Senhor, entra na arca. Deus então envia o dilúvio. Mesmo Noé, depois de ter pregado, avisado ao povo, ninguém se converte, ninguém aceita a palavra dele. Noé entra na arca. O texto bíblico diz que Deus fecha a porta da arca e ali, meus irmãos, começa do lado de fora o terror, a morte, a destruição por causa do dilúvio. Mas Noé estava seguro dentro da arca com a sua família. Noé entra na arca com a sua esposa, com seus 3 filhos e com as 3 esposas dos seus filhos. Então, ali dentro, 8 pessoas seguras, agora isoladas. Meus irmãos, a gente faz uma pesquisa nesses textos bíblicos e nós vamos ver que Noé, veja bem, ele deve ter trabalhado entre alguma coisa em torno dos 100 anos para a construção da arca. E aí ele fica isolado com a sua família dentro da arca, cerca de 370 dias. 1 ano e 17 dias. Noé isolado dentro da arca com a sua família. 100 anos de trabalho e 1 ano isolado para salvar a sua família. Veja, meus irmãos, o esforço de Noé. Vejamos o esforço de Noé. Para quê? Para cumprir a vontade de Deus e para salvar a sua família. Qual não tem sido o nosso esforço nesses dias? Né? Para salvar a nossa família. Qual não tem sido o nosso esforço nesses dias? Né? Qual não tem sido as nossas privações muitas vezes? Como nós temos aberto mão de algumas coisas, de muitas coisas que nós costumamos fazer, de que nós amamos, mas que nós deixamos muitas vezes, para quê? Para preservar a nossa família e a família dos nossos irmãos também. Quase 100 anos trabalhando, 1 ano e 17 dias isolado, para poder ver depois a sua família salva pelas mãos do Senhor. Queridos, eu olho para esse texto então e começo a pensar nesse momento dessa família fechada, enclausurada, isolada, dentro daquela arca. E aí, meus irmãos, como conviver 1 ano e 17 dias de isolamento dentro daquela arca? Meus irmãos, eu penso que um isolamento social num lar feliz, ele depende de que o nosso lar seja feliz e seja harmonioso.
Não há como ter alegria, felicidade no lar, que não haja harmonia entre as pessoas, entre os familiares que ali se encontram. Harmonia nos dias de enclausuramento, nos dias de isolamento, nos dias de pandemia, nos dias em que nós estamos fechados, muitas vezes dentro de nossa casa. Queridos, todo mundo sabe, às vezes o chefe da casa, o mais jovem, né, o que tem a saúde melhor, tem que sair para resolver alguma coisa, mas nós temos irmãos e irmãs que não estão saindo exatamente para nada, meus irmãos. Que às vezes até para pegar sol estão se valendo de uma frechinha perto da janela, aqueles que moram em apartamento, que precisam também pegar no sol, não estão descendo nem para o play, muitas vezes, e estão, aquela ida ali no portão, de máscara, de tantas situações. Mas dentro dessa casa precisa haver harmonia. O verso 7 diz que, e entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. São 8 pessoas, meus irmãos, dentro de uma casa em confinamento. 8 pessoas. Imaginem isso, né? Imagine. 8 pessoas dentro de uma casa em confinamento. Eu quero dizer que é um agravante aí. São 4 homens e 4 mulheres. 3 noras e uma sogra. Você sabe o que é isso? Eu fico imaginando essa situação, né? 3 noras e uma sogra. E os maridos, os filhos, né? Você sabe que mãe, né? Quando tem filho homem, né? E aí com soco, nora, e aquela história toda. E aí nós vamos ver essa família em harmonia dentro daquela arca ali. Eu imagino, meus irmãos, que essa, como para nós hoje, essa era uma situação inédita para Noé e sua família. Eles nunca tinham passado por isso. Como viver, então, em harmonia nesse tempo designado? Assim como nós hoje, meus irmãos, eles também não sabiam quanto tempo ia durar o confinamento. Eles não sabiam quanto tempo deveriam ficar ali dentro da arca, assim como nós ainda não sabemos também. Toda hora se prorroga esses prazos e a gente não sabe até quando vai durar esse isolamento. Mas precisamos estar em harmonia na nossa família para podermos suportar tudo isso. Já há tanto sofrimento, tantas notícias ruins. Se a família não estiver em harmonia, em paz, em comunhão nesses dias, nós não vamos aguentar. Meus irmãos, no respeito aos limites e espaços uns dos outros, nós conseguimos encontrar harmonia para o nosso lar. Em outras palavras, para que nós tenhamos harmonia no lar, é necessário que esses que estão no isolamento vivam no respeito dos limites uns dos outros, nos espaços uns dos outros. Meus irmãos, mesmo nós vivendo todos juntos na nossa casa, cada um é um indivíduo. Cada um tem o seu gosto, a sua preferência. Cada um tem o seu jeito particular. Deus não nos fez igual. Somos diferentes entre nós. E nós precisamos lidar uns com os outros nesses tempos com sabedoria e respeito nas diferenças. Lidar com respeito nas distâncias uns dos outros. Nós temos que ter isso bem claro para nós, né? Ao espaço, mesmo o marido, mesmo a esposa, mesmo sendo uma só carne, há momentos que nós precisamos do nosso momento, né? Há momentos que nós precisamos do nosso momento, aquele momento de estar mais separado, mais só, ou para a meditação, ou para a oração, ou para ler, né, alguma coisa, ou até para assistir um filme, fazer alguma coisa em particular. Nós estamos juntos, mas precisamos também respeitar que todos nós também precisamos de um momento, um espacinho para cada um de nós. Respeitar isso ajuda ao lar a ficar harmonioso. No diálogo aberto e sincero, falar o que está sentindo, abrir-se um para o outro, ajuda a harmonia.
Ficar de cara fechada, mudo, não vai fazer com que o outro entenda, nem adivinhe o que você está sentindo. Não, quando nós sentamos, o marido com a esposa, os pais com os filhos e os filhos com os pais, quando há diálogo, quando a gente coloca, abre o coração e fala um com o outro o que estamos sentindo, o que está nos afligindo, meus irmãos, às vezes, sem muitos motivos, nós levantamos de manhã e não estamos muito bem, todo mundo passa por isso. Tem gente que acorda de manhã já fogo puro, alegre, saltitando. Tem gente que é mais devagar, levanta de manhã e demora a pegar. Nós precisamos entender essas diferenças. Entendendo e respeitando isso, havendo diálogo, falando o que está no coração, sem se fechar, sem ficar nem encolhido, nem ligar para o outro. Meus irmãos, nós não somos inimigos nem adversários dentro do lar. Somos todos do mesmo time. E estamos convivendo juntos nesse isolamento. Então, marido, abra-se, fale com a esposa. Esposa, fala com o marido, diz o que está. Marido, esteja atento, ouça a sua esposa. Pais, estejam atentos aos seus filhos. Vocês que estão agora com esse momento que está gerando muitas vezes tanta dificuldade, tanto estresse, que é os meninos, as crianças estudando online, né? A gente tem que estar mais próximo. Ninguém está acostumado com isso. É tudo inédito, como era inédito para a família de Noé. É tudo inédito para nós também. Então, respeito nos limites, diálogo aberto e sincero, não esquecendo, queridos, que de trabalhar pela felicidade um do outro. O marido quer ver a esposa feliz e trabalha por isso. A esposa quer ver o marido feliz e trabalha por isso. A gente precisa lembrar o que o outro não gosta ou o que faz o outro sofrer. Então, se eu sei que isso faz a minha esposa sofrer, eu não vou fazer, porque eu a amo e quero que ela seja feliz. E a mesma coisa ela por mim. Ela sabe o que me faz sofrer, ela sabe o que me irrita, ela sabe o que eu não gosto. Então ela decide, não vou fazer isso porque eu quero que meu marido seja feliz. Então eu vou trabalhar pela felicidade dele. Os pais pelos filhos, os filhos pelos pais. E assim nós conseguimos conviver no isolamento em harmonia. Divisão de tarefas. Divisão de tarefas, meus irmãos. Né? Ninguém precisa ficar sobrecarregado. Ninguém precisa ser explorado. Estamos todos dentro de casa. Porque em casa a gente já tem ensinado os meninos. Olha, arruma o quarto, dobra a roupa de cama. Não é nada, olha, bota o lixo para fora. André, vem aqui, enche a garrafa d'água. São pequenas coisas e às vezes eles têm que largar o celular, têm que sair do filme, da televisão que estão vendo, ou de alguma coisa, para fazer. Eles até nem gostam muito não, mas tem que aprender a cooperação dentro de casa. É essencial. Meus irmãos, eu creio que havia muito trabalho dentro daquela arca. Eu fico imaginando aquelas 8 pessoas ali dentro da arca, precisando cuidar daqueles animais. Gênesis 6, 21 diz assim: e tu toma para ti toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles, para os animais também. Gênesis 7, verso 8 diz assim: dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves, de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Meus irmãos, tinha muito trabalho dentro daquela arca. Existe uma teoria, de como que todos aqueles animais poderiam sobreviver ali dentro daquela arca por tanto tempo, 370 dias, Meus irmãos, nós não podemos perder a visão de que a família de Noé contava com o milagre de Deus para eles conseguirem enfrentar tudo aquilo. Eles contavam com a mão de Deus sobre eles. Deus deu todos os planos e os meios para que eles suportassem tudo isso que eles estavam vivendo. E eu creio, meus irmãos, que assim como Deus fez com Noé, está fazendo conosco também. Deus está nos dando todos os meios, as maneiras para que nós possamos enfrentar e vencer esses momentos que nós estamos vivendo hoje também. Meus irmãos, nós não temos muitas informações sobre como eles ficaram dentro da arca. A gente fica conjecturando. Alguns vão dizer que os animais dormiam muito.
que provavelmente Deus lançou uma hibernação ali sobre os animais, mas eles tinham que se alimentar. E Deus mandou que levasse alimento para Noé e família e também para os animais. O texto fala sobre isso. Aí você pensa, aquele que come também faz necessidade, tem que limpar aquilo tudo. Imagina o cheiro, né, dentro daqueles compartimentos. Vocês já pararam para pensar nesses detalhes? Às vezes você olha para o texto bíblico e nem lembra dessas situações, meus irmãos. A família de Noé, pela salvação deles, por tudo que eles estavam fazendo, pelo cuidado de Deus sobre a vida deles, mas ainda assim, eles tiveram que trabalhar muito. Nós precisamos fazer a nossa parte para que o nosso lar seja feliz e harmonioso. Precisamos trabalhar pela harmonia. Meus irmãos, confusão e briga é muito fácil, mas manter a paz e a tranquilidade no lar nesses dias de isolamento é um trabalho duro que cabe a mim, a minha esposa, aos filhos, cabe a você e todos os membros da sua casa. Um lar feliz e harmonioso no meio do isolamento. Diante de tanto trabalho, eu penso na divisão de tarefas. Eu penso na cumplicidade e parceria. Assim ninguém se sentirá sobrecarregado. Meus irmãos, as nossas esposas trabalham demais. As nossas esposas trabalham demais. A sua esposa, querido, ela trabalha muito. Desde a hora que acorda até a hora dela deitar. Meus irmãos, aqui em casa nós vemos quantas vezes, né? A Kátia vai parar depois que coloca o último para dormir. E aí ela senta no sofá e diz assim, ó, ai, até que enfim, agora eu posso sentar um pouquinho. E é verdade. Tem coisas, queridos, que só ela pode fazer, mas tem coisas que eu posso ajudar. Sabe? Às vezes a pia de casa parece que brota, tem vida própria. A gente vai lá, lava a louça, daqui a pouco a pia está desse tamanho. Eu estou tentando, vou lá, ajudo também, lavo uma louça, faço uma parte, passo a vassoura no chão, né? Mas tem coisas que ela faz. Eu sei que por mais que eu ajude, ela sempre vai acabar fazendo mais. Mas eu estou junto, procuro estar. Perfeito? Claro que não. Ela tem reclamações? Tem, ela reclama comigo. E eu vou lá e tento ajudar. Fico sempre feliz e alegre com tudo que tem que fazer? Não, eu também às vezes fico chateado. Também às vezes faço bicudo. Quem é que nunca foi lavar uma louça bicudo? Quem é que não teve que parar o que estava fazendo para fazer outra coisa? Bicudo. Mas no fundo, eu sei, ela tem razão. Ela precisa da minha cooperação. Os filhos a mesma coisa. Tem tudo, tempo para tudo. Queridos, isolamento no lar feliz passa por harmonia. E a harmonia depende de cada um fazer a sua parte. Amém? No lar feliz, a vida é o mais importante. No lar harmonioso e feliz, a vida é o mais importante. Verso 22, o texto diz assim: tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Com o dilúvio, queridos, tudo aquilo que não entrou na arca, tudo aquilo que ficou do lado de fora, claro, exceto os peixes, né, e tudo que poderiam viver com a água, mas toda a vida, fôlego de vida, os animais morrerão. Enquanto havia vida dentro da arca, fora da arca havia morte, terror e tristeza. Então, dentro do lar, para uma vida feliz, o mais importante é a vida. A sua vida é o dom mais precioso que Deus te deu. Por isso Ele quer prolongá-la. Em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Por isso a preocupação do Senhor. Porque o homem não foi criado para morrer. A intenção do Senhor sempre foi que o homem vivesse para sempre, com Ele. Mas como o homem se separou dele por causa do pecado, separação, entrou a morte na história. Então, valorize a vida. Na segurança da arca havia vida. Deus fechou a porta. O que estava do lado de fora morreu, mas quem estava dentro da arca teve a sua vida preservada ali. Noé, sua família e os animais que o Senhor enviou para Noé ali.
Na segurança da arca havia vida, mas a morte estava do lado de fora. A obediência, meus irmãos, a obediência de Noé e sua família a Deus gerou vida e salvação. Obediência à palavra do Senhor, obediência aos desígnios do Senhor. Uma família que é obediente à palavra de Deus, isso gera vida, contentamento, paz e alegria neste lar. Noé estava ali dentro da arca a salvo com a sua família e com aqueles animais, sabe por quê? Porque tudo quanto Deus falou, Noé cumpriu, obedeceu. Olha que coisa maravilhosa. Obediência a Deus gera vida para nós. O que acontece muitas vezes com as questões de morte que nós vemos aí, com a violência, com as situações, muitas vezes tem a ver com desobediência a Deus e a sua palavra. Eu sei, meus irmãos, que a crise é grande. Nós sabemos disso. Não podemos negar que estamos vivendo dias difíceis e o mundo todo está passando por ele. Não é simplesmente, é uma pandemia. Nós sabemos também, meus irmãos, que a maldade do ser humano está tem gente tirando proveito do mal que está acontecendo na terra. Então, quer dizer, tem uma expressão chamada chutar cachorro morto. A coisa já está feia e ainda tem gente tirando proveito do sofrimento das pessoas. Eu tenho evitado olhar muito o noticiário, mas algumas coisas nos chegam, a gente não tem como ficar alheio. Queridos, não há momento mais triste do que na hora de você ter que sepultar um ente querido. E você ser aviltado quando colocam num laudo algo que não é verdadeiro. A pessoa já está triste porque perdeu o seu ente querido. E ainda assim colocam lá no laudo, antes era um problema de coração, mas quando foi sepultar colocaram Covid-19, e aí as pessoas têm que ficar com o caixão fechado, pouquinha gente, só praticamente 4 pessoas para pegar 2 de cada lado na alça do caixão, já não tem mais velório, nem se despedir mais dos seus entes queridos. As pessoas podem fazer o seu luto direito. Maldade, meus irmãos, tudo isso tem a ver com corrupção, tudo isso tem a ver com a maldade do coração humano. Sabe por que o homem está cheio de maldade no seu coração? Desobediência. Desobediência à vontade do Senhor. Desobediência gera morte. Quantos foram os filhos que saíram dos seus lares? Os pais disseram, não vão, mas eles desobedeceram e foram, e não voltaram. Quantas e quantas nós ouvimos as histórias, os testemunhos desses acontecimentos tristes. Eu sei que a crise é grande, mas existe um conflito, existe dúvidas no nosso dia a dia. É claro que existe, mas nós precisamos fixar que a vida é o mais importante. Se eu sair, eu pego o vírus, né? Então tem que ficar em casa. Mas se eu não sair, se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. Então não ganho dinheiro, aí não levo o que comer para casa. A família passa necessidade, morre de fome. Você fica nesse íntere. Eu só... Perdão. Eu sou a favor do isolamento. Para alguns, meus irmãos, o isolamento é o que é de mais difícil. Né? Sofremos ainda com tudo isso, com os falsos, os fakes, as questões que estão acontecendo. Talvez alguém diga, né? Se alguém saudável pode pensar, preciso trabalhar, né? Saudável, preciso trabalhar. Só que ele às vezes esquece também que ele é saudável, mas tem alguém na família dele, ou no trabalho dele, ou na vizinhança dele, com quem ele tem contato, que é grupo de risco. Então, ele pode sair para trabalhar, mas tem que tomar todos os cuidados possíveis, porque de repente alguém que está fazendo isolamento em casa recebe dele o vírus que não fez tanto mal a ele, mas que vai tirar a vida dessa outra pessoa. Né? Então, alguém saudável pode pensar, preciso trabalhar, tudo isso é besteira, até que doença atinja alguém de sua família, e ele vai entender.
Ele vai achar que tudo é fácil, tudo é besteira, até alguém da sua família ser atingido. Aí ele vai entender. Por outro lado, alguém pode pensar, não, ficar em casa para mim é fácil. O meu salário entra todo mês na minha conta, não tem dificuldade. Até que alguém de sua família comece a passar privações, porque de repente é autônomo, é alguma situação assim, e aí se não trabalhar não ganha, começa a faltar as coisas dentro de casa. Os irmãos estão entendendo como não é simples? Não é simples, meus irmãos. Nós precisamos entender a realidade das famílias de um modo geral. Ah, pastor, qual é o certo? A gente precisa escolher o menos pior de tudo isso. O menos pior. Aquilo que vai o quê? Preservar a vida da sua família. É isso que nós precisamos ter de mais importante dentro do nosso coração. Queridos, respeitemos as diferenças uns dos outros. Quem sabe aonde o sapato aperta? Quem está calçado com ele. É o dono do calo que sabe aonde aperta o seu sapato. Num lar feliz, a vida é o mais importante. Precisamos pensar em preservar a vida de nossa família e do nosso próximo. Dos nossos irmãos e dos nossos próximos. Oh, meus irmãos, já tem muito tempo que eu não levo os meninos na casa da minha mãe e da minha avó. E eles sentem muito isso. Interessante que até mesmo minha avó Deinha, né, a bisa deles, quando nós vamos lá, ela fica numa alegria, que às vezes a gente até esquece que ela está com a questão da doença. Né? E faz muita falta para os meninos também. E aí fica pela internet, se falam, né, pelo WhatsApp e vão com chamadas de vídeo para poder amenizar essas situações. Veja, num momento como esse, nós temos irmãos, né, queridos, que já não vêm, não entram na casa dos pais há algum tempo, não levam ali os netos para os avós dele. Não é fácil. A gente precisa compreender as questões, as nuances que cada família está enfrentando. Né? O que Noé estava enfrentando com a sua família dentro da arca não era fácil também. Meus irmãos, 370 dias de confinamento, ali com aquele monte de bicho, mas Noé tinha uma coisa na mente dele. 1, eu estou obedecendo a Deus. 2, eu estou salvando a minha família. Isso precisa estar atento sobre nós também. Eu posso discordar de algumas medidas, mas não posso ser irresponsável. Se você de repente não concorda com tudo isso, mas não seja irresponsável. Você, não, tudo isso é balela. Aí você não usa máscara, você quer apertar a mão de todo mundo, você quer falar com todo mundo, porque você crê que não vai pegar nada, que vai ficar tudo bem. Eu respeito até a sua fé, mas só que você talvez esteja colocando o outro em risco e não está preservando a vida do outro. E muitas vezes da sua própria família. Então esteja atento a isso, cuidado, não seja irresponsável. Eu posso discordar de algumas medidas, mas não posso ser irresponsável. Obedecer às medidas de segurança é o mínimo que nós podemos fazer, queridos. Então essa família, nesse período que Deus conhece muito bem, de isolamento, se nós tomarmos os devidos cuidados, nós vamos passar a enfrentar tudo isso com lar em alegria, com lar em harmonia, sabendo respeitar os limites uns dos outros, tendo verdadeiramente o Senhor à nossa frente, obedecendo a Deus, cultuando ao Senhor, buscando ao Senhor, porque dentro dos nossos lares, debaixo da graça do Senhor, há vida e segurança. Amém, meus irmãos? Amém? Noé preservou a vida da sua família por causa da sua obediência a Deus. Se o isolamento é inevitável, então eu vou trabalhar pela harmonia e felicidade dentro da minha casa. Eu vou fazer a minha parte para que haja paz e harmonia. Eu não serei o encrenqueiro, o cri-cri, o que nada está bom, o rabugento dentro de casa. Não, eu vou fazer a minha parte. Eu vou pensar que o outro também precisa de espaço.
Eu vou dar a minha contribuição. Eu vou ser cúmplice do meu cônjuge, né? E dos meus pais. Eu vou trabalhar pela harmonia e pela paz dentro da minha casa. Eu vou ser bênção na vida dos meus familiares. E se de repente na sua casa é mais parecida ainda com Noé, também tem sogro, tem sogra, tem nora, tem genro, tem tudo isso dentro de casa, os netos, os avós, todo mundo junto ali. Então isso precisa ser exercitado ainda mais nos dias de isolamento que nós estamos passando. Dentro do lar feliz, eu vou valorizar mais a vida do que as coisas. Meus irmãos, se houver vida, quando tudo isso passar, a gente volta a cuidar das coisas. Se houver vida, passa tudo isso. Estamos vivos? Vamos cuidar das coisas. Mas se alguém se perder nesse caminho, as coisas vão ficar por aí do mesmo jeito. A vida é o dom maior que Deus nos deu e para cuidar e para preservar. A nossa vida não é nossa, é do Senhor, Ele nos deu e nós precisamos cuidar dela. Essa é a intenção do Senhor. Deus nos deu vida para que nós sejamos bênção para todos que estão ao nosso redor. Lembra o que Deus falou? Ser tu uma bênção, eu te abençoarei e você será bênção na vida dos outros. Vou valorizar mais a vida do que as coisas. O texto bíblico, meus irmãos, diz que Noé e sua família venceram o isolamento. Passado aquele tempo, os 370 dias, a terra já estava seca, Noé já tinha feito aquela jogadinha de mandar o corvo ir, voltava, mandou a pomba ir, voltou com um raminho, Noé mandou a pomba de novo, ela já não voltou. Noé então entendeu e Deus falou com ele, pode sair, estava tudo seco, e Noé saiu da arca, o isolamento acabou, a família sai, coloca os pés no chão firme, imagine, né, o balanço, tanto balanço, agora não, o chão firme, coloca os pés no chão firme. Sabe qual foi a primeira coisa que Noé e a sua família fizeram? Levantaram um altar e adoraram ao Senhor. Quando tudo isso passar, nós vamos nos reunir como uma grande família que nós somos. Vamos levantar juntos as nossas mãos e adorar ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém, queridos? Amém? Vai passar. Nenhum deserto, nenhum dilúvio dura para sempre. Vai passar. No tempo de Deus, vai passar. Fique firme. Torne o seu lar um lugar harmonioso. Respeito, bênção, cuidando uns dos outros, amando, respeitando, entendendo, dialogando uns com os outros. E assim as nossas famílias, no isolamento, terão um lar feliz e harmonioso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que é exemplo de Noé e sua família, nós também, como grande a família de Deus, vamos vencer tudo isso. E juntos, muito em breve, estaremos adorando ao Deus que cuidou, que cuida e que sempre cuidará de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar? Pai bendito, Deus maravilhoso, no nome precioso de Jesus. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor derrame sobre as famílias, ó Pai, da tua igreja, sobre todas as famílias da terra, a tua paz. Senhor, que haja paz nos nossos lares. Senhor, abençoa os maridos. Ó Pai, dá discernimento aos chefes da casa. Abençoa as esposas, ó Pai. Essas mulheres trabalhadeiras, ó Pai. Essas mulheres tão empenhadas com a sua casa. Senhor, dá renovo a elas, fortalece. Abençoa, Senhor Deus, o casal, Senhor Deus, que haja cumplicidade, harmonia, diálogo na vida do marido e da esposa. Pai, abençoa os dois e se enche de sabedoria, de paciência para lidar com os filhos desses dias. Que os pais sejam, ó Pai, instrumento de bênção para os filhos sejam bênção, são herança do Senhor para os pais, e que a família de um modo geral, ó Senhor Deus, quer sogros, sogras, noras, genros, ó Pai de amor, primos,
irmãos todos, ó Pai, possamos estar debaixo da Tua proteção. Pai, que ninguém se perca na nossa família. Cuida dos nossos, ó Pai. Dá saúde. Acampa os Teus anjos ao redor dos nossos lares. Ó Pai de amor, que o anjo da morte passe direto e não atinja ninguém do nosso povo, ó Pai. É a nossa oração, o nosso pedido. Senhor, que estejamos bem nesses dias de isolamento, para que quando cessar, possamos, ó Pai, bem, alegres, felizes, juntos, adorar e glorificar o Teu nome, ó Pai. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Meus irmãos, depois dessa palavra inspiradora vindo do pastor Alexandre, e o nosso desejo é que Deus continue abençoando ele e usando maravilhosamente. Estamos chegando ao fim do culto, mas antes você pode falar algo comigo? Diz assim: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Amém? Então agora vamos louvar isso. Eu tenho certeza que você conhece a letra desse louvor. Louvemos a Deus com o irmão Márcio Moreira de Melo. Como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para
para o céu, louvor, para o céu, louvor, para o céu, para o céu, para o céu, louvor. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, Deus te encha de sabedoria, de paciência, né? De sensibilidade para estar juntos em família no isolamento. Estamos chegando ao final do culto desta manhã, primeiro domingo do mês da família. Nós somos do corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, da família de Deus. Somos membros uns dos outros e Deus está conosco. Amém? Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada coração aqui, cada vida, cada família aqui representada, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus nos abençoe. Um grande beijo. Até o culto da noite, 18 horas, estaremos juntos. Tchau. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti.